Graça e paz, irmãos, tudo bem com vocês? Vamos continuar os ais de Enoque no tempo da grande tribulação. Hoje nós vamos ler do capítulo 97 até o 108. E eu acredito que nesse vídeo aqui dá para a gente finalizar o estudo. Se eu perceber que vai ficar grande, aí eu faço em duas partes. Caso não, a gente finaliza aqui, não o livro de Enoque, porque a gente não falou quase nada ainda do livro. Falamos as partes mais importantes dentro dessa playlist, mas ainda tem muitas coisas. A gente finaliza o livro, finaliza as questões do final do livro, que são aquelas questões que eu falei para vocês na revisão, sabe? A potente visão, a reunião de Enoque, a exortação, as 10 semanas, aí entra nos ais e essas questões todas. A gente pode finalizar talvez nesse vídeo aqui, tá bom? Então nós vamos direto para a leitura. Antes de ler, vocês estão olhando aí do lado da tela, são esses vídeos aqui que vocês devem assistir. Deixa eu mostrar para vocês para ficar mais claro para quem está chegando aí nos últimos estudos. Todos esses vídeos aqui são os que vocês têm que assistir. É o vídeo da última playlist. Eu comecei por esse daqui, ó, as 10 semanas. Então esse é o 1, aí tem o 2, tem o 3. Esse vídeo aqui é só uma chamada, uma explicação. Esse daqui também é uma revisão, é a revisão da potente visão dos 70 pastores. Você pode assistir, mas ele não está dentro da playlist, da segunda playlist. Na playlist que eu vou deixar para vocês no meu comentário fixo, vai estar tudo organizado. Aí vocês vão assistir esse vídeo, que é o número 4, aonde a gente entra nos ais de Enoque. Esse último, que foi o número 5, aonde a gente leu dos capítulos 93 ao 97, e talvez a gente pode finalizar no número 6. Se não, a gente faz uma pausa e finaliza no 7. Vai depender do tamanho do vídeo e das conexões que eu fizer aqui, tá bom? Então tá, vamos lá. Vai estar aparecendo aí na tela, eu vou estar destacando, fazendo algumas conexões, destacando algumas palavras, e as que eu não destacar, se eu lembrar, eu acrescento no comentário fixo ou na comunidade do canal, ou vocês acrescentam no comentário. É assim que funciona. Vamos lá. Enoque 99. Na versão que eu estava lendo anteriormente, pelo Kindle, era o 97. O 97 representa esse número aqui, nessa versão, 99. Essa versão aqui, eu preferi agora mostrar para vocês, filmar a tela do tablet e mostrar, porque essa versão é a mesma que você vai estar ouvindo. Então, no vídeo passado eu vacilei, né? Era melhor ter lido essa desde o princípio. Mas tudo bem, dá para entender da mesma forma, só que aqui vai ficar melhor para a gente. Ai daqueles que praticam obras da impiedade, que exaltam e têm em alta conta as palavras da mentira, serão arrasados e não terão vida boa. Ai daqueles que falsificam as palavras da verdade, que transgridem a lei eterna, passando a ser o que não eram antes, isto é, pecadores. Esse verso aqui lido com atenção, nós temos a apostasia. Se é assim mesmo, se não tem nada alterado, se está tudo certinho, preste atenção. Ai daqueles que falsificam as palavras da verdade. Mas será que são ímpios? Preste atenção. Que transgridem a lei eterna, está falando do tempo da nova aliança, passando a ser o que não eram antes. Então não pode ser ímpios. Isto é, pecadores. Não eram pecadores. Sabe a diferença, né? De ser um pecador quando você era ímpio e era pecador, e agora que você é considerado justo e santo. Não quer dizer que você não peca, mas você não pode ser como era antes. Como Paulo fala nas suas cartas repetitivamente. Ou seja, não eram, foram justificados. Apostataram, transgridem a lei eterna e passam a ser pecadores. E por isso falsificam as palavras da verdade. São apóstatas que usam a Bíblia para distorcer e promover enganos. Verso 4. Eles deverão ser pisados sobre a terra. Naqueles dias estejais preparados, ó justos, para trazer
à lembrança vossas orações e apresentá-las como testemunho diante dos anjos, para que estes também lembrem ao Altíssimo os delitos dos pecadores. Naqueles dias de desgraça, os povos entrarão em tumulto e insurgir-se-ão as gerações. Verso 7. Naqueles dias, os necessitados chegarão ao ponto de carregar os seus filhos para abandoná-los em seguida, de sorte que eles morrerão por sua causa. Sim, abandonarão os seus filhos e não voltarão mais para eles, não tendo mais nenhuma piedade para com seus queridos. Eu acredito aqui que está falando no tempo da grande tribulação, onde pessoas acabam abandonando seus filhos por não terem conta de cuidar, não poderem cuidar dele, alimentar, ou até mesmo abandonam os seus filhos por eles não quererem apostatar, por eles não quererem usar a marca da besta. Coisas do tipo. E lembra aqui, me faz lembrar quando Jesus fala: ai das grávidas naqueles dias. Muitas grávidas abandonarão os seus filhos, morrerão, etc. Isso é o que me faz, o que eu consigo entender através dessa leitura, dessa meditação. Verso 9. Uma vez mais vos juro, pecadores, que o pecado fica reservado para um dia interminável de derramamento de sangue. Vamos fazer uma conexão nesse verso 10, porque ele é interessante. Tempo de grande tribulação, lembra? Tempo de trombetas. Verso 10. Uns venerarão as pedras, outros imagens feitas de ouro, prata, madeira e argila. Outros ainda, por insensatez, recorrerão a espíritos impuros, demônios e toda sorte de imagens e ídolos. O Senhor acabou aqui de dar um golpe de vista no futuro e contemplar várias nações com as suas manias, com os seus costumes, e cada um recorrendo ao seu Deus, ainda que tenha um Deus estranho na terra, um império. Esse império, vocês sabem, é o islamismo, que eles adorem a esse Deus, e o islamismo não aceita outro Deus. A besta terá domínio sobre homens de povos, línguas e nações, pequenos e grandes, escravos e livres, mas ela não terá acesso a todos os habitantes da terra de uma vez. No final de tudo, ela terá um grande acesso, mas não é assim. Quando o Apocalipse 13 fala que homens, seja escravos ou livres, pequenos e grandes, etc., etc., todos, faz com que a todos coloquem a marca da besta, você tem que olhar para esse texto num todo. Os próprios profetas mostram nações restantes, ou seja, não são todos, porque essas nações que vão restar e entrar no milênio não podem estar com a marca da besta. E o próprio Apocalipse, capítulo 21, 22, se eu não me engano, fala que muitas nações andarão à luz da esposa do Cordeiro, à luz da cidade. Então, tem que saber ler o Apocalipse num todo. O que o texto quer dizer, então, do Apocalipse 13? Quer dizer que não vai ter diferença entre escravo ou livre, pequeno ou grande, porque Deus vai dar autoridade para a besta reinar sobre todos esses povos, línguas e nações. Só que você vai ver ainda no Apocalipse pessoas que não estão marcadas, pessoas adorando vários deuses. Você vai ver isso daí. Ainda que o anticristo queira ser Deus, tudo isso daí está sendo conjugado ao mesmo tempo e não tem contradição, nem com esse texto e nem com os próprios textos do livro do Apocalipse. Então aqui, verso 10, para você lembrar de novo. Uns venerarão as pedras, outros imagens feitas de ouro, prata, madeira e argila. Outros ainda, por insensatez, recorrerão a espíritos impuros, demônios e toda sorte de imagem de ídolos. Verso 11. Mas deles não receberão nenhuma ajuda. Para vocês verem que o que eu estou falando é verdade, vamos pegar uma conexão com Apocalipse capítulo 9. Então vamos lá, presta atenção. O sexto anjo tocou a trombeta e ouvi uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta: solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, dia,
mês e ano, para que matassem a terça parte dos homens. E aí, resumindo esse flagelo, verso 18. E por meio desses 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da sua boca, da boca dos cavalos, foi morta a terça parte dos homens. Pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpentes e tinha cabeça, e com ela causavam dano. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das suas obras. Presta atenção, não se arrependem das obras, das suas mãos. Deus está buscando arrependimento, mas eles não se arrependem. Não porque Deus impediu eles de não se arrependerem, porque eles são maus. Eles preferem morder a língua de dor e blasfemar contra Deus, como acontece na 4ª taça, mas não se arrependem, embora Deus esteja buscando arrependimento. E olha só, continua. Eles não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios, lembra? Ídolos, de ouro, olha as expressões, prata, cobre, de pedra e de pau. A única diferença aqui é a argila, que não tem, né? Que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Logo em seguida, que é uma pausa, aspas, não é uma pausa, né? Deus vai estender eventos antes de tocar a última trombeta. Ele vai fazer uma pausa, assim dizendo, para falar um episódio. E aí vocês vão ver, para resumir aqui, para não ficar muito preso, né, no texto, vai ter um anjo forte descendo do céu, ele vai estar envolto de uma nuvem, os seus pés vão ser como colunas de fogo, vocês conhecem tudo isso. E o interessante é que ele vai ter um arco-íris em volta da sua cabeça, igual tem lá em Apocalipse capítulo 4, um arco-íris ao redor do trono. Qual é a mensagem do arco-íris? A mensagem do arco-íris é que o Senhor prometeu aos homens, fez uma aliança com os filhos de Noé, que não destruiria mais a terra por dilúvio. E o Senhor está mostrando que ele está firme nessa promessa. Só que ele vai destruir pelo fogo. Aí você pode dizer, mas qual é o sentido? Não destrói por água e destrói por fogo? É pior? Não. Claro que é pior, né? Mas não que Deus está voltando a sua palavra. Por dilúvio ele não vai destruir mais toda a terra, fazendo sobrar só Noé e os seus 3 filhos e suas mulheres. Ele vai salvar uma grande geração, ele vai salvar milhares de pessoas, ele vai salvar não só a sua igreja para glorificá-la, mas ele vai salvar muitas nações que vão restar. É diferente. E os ímpios, esses maus, têm que ser destruídos. E como o Senhor está fazendo uma recapitulação dos eventos através desse anjo, o arco nos lembra do tempo de Noé. O tempo de Noé nos remete a descanso na terra. 6ª trombeta. Estamos prestes a chegar no descanso. Através desse anjo com todas essas figuras, Deus está recapitulando os eventos principais. Ele está fazendo uma recapitulação aqui de uma maneira linda em toda a história, recapitulando suas promessas e mostrando que ele vai cumprir todas as suas promessas, inclusive de trazer descanso na terra. Entendeu? E isso está lá em Enoque, que a gente acabou de ler, e não é à toa que em Enoque capítulo 6, o livro vai fazer uma pausa para frisar o nascimento de Noé. Tem essa conexão. Entendeu a ideia? Então vamos lá, verso 12. Tornar-se-ão ímpios pela tolice do seu coração. Os seus olhos serão cegados pelas vacilações do seu íntimo e pelas suas alucinações. Por praticarem todas as suas obras no mundo da mentira e invocarem as pedras, tornar-se-ão ímpios e acovardados. Aqui Deus está falando de muitas pessoas que adoram ídolos de pedra. Vou destacar uma nação aqui, uma das várias que fazem isso, o Japão. Lá tem ídolos, budas enormes, de tamanho de prédios, budas pequenos, templos em todos os lugares,
É como igrejas aqui, não é? Tem em todo lugar, assim como tem bar, tem igrejas, em todas as esquinas, porque cada um quer o seu comércio. Então, lá no Japão é assim, em todas as esquinas tem ídolos. E eles vão recorrer aos seus ídolos quando a terra tremer, quando o sol e a lua e as estrelas ficarem abalados, quando não chover sobre a terra, eles vão buscar os seus ídolos, não dando ouvido à pregação da palavra. Porque é claro que Deus vai levantar muitas pessoas para pregarem a palavra no mundo inteiro, antes de fazer tal castigo sobre a terra. Então, é só um destaque. Tem muitas nações. A Índia, né? Cada um com seus ídolos. Cada um vai buscar os seus ídolos. Não diz até demônios, espíritos enganadores. Cada um vai recorrer ao seu. Verso 14. Naqueles dias serão felizes todos os que conhecem e aceitam as palavras da sabedoria, que respeitam os caminhos do Altíssimo, que andam nas sendas da justiça e que não pecam junto com os ímpios, pois eles serão salvos. Está vendo aquela explicação de ser pecadores? Esses justos cometem pecados, mas não com os ímpios. É diferente. E eles alcançam remissão dos pecados, eles confessam seus pecados. Verso 15. Ai de vós que utilizastes medidas mentirosas e falsas, e ai daqueles que provocam a violência sobre a terra, pois todos serão completamente destruídos. Ai de vós que destruís as vossas casas, que construís as vossas casas com o suor de outros, e cujos materiais, telhas e pedras são os do pecado. Digo-vos, não tereis paz. Ai daqueles que desprezam o equilíbrio, a herança eterna dos seus pais, e cujas almas aderiram aos seus deuses falsos. Eles não terão paz. Ai daqueles que praticam a injustiça, que praticam a violência e que matam o seu próximo até o dia do grande julgamento. Está vendo? Perseguição até o fim. O dia do grande julgamento é quando Cristo vem com os seus tronos. Os tronos que estão lá em Daniel 7. Vão ser dados tronos para os santos e eles vão desfazer o reino do chifre pequeno até o fim. Vai até os 1335 dias. E o livro de Enoque acaba falando que cada um estará no seu trono de glória, não somente para reinar, mas também para julgar os pecadores. Verso 22. Pois ele derrubará a vossa grandeza ao chão, trará a preocupação aos vossos corações, despertará o espírito da sua ira, e a vós todos serão aniquilados com a espada. É só completar com o Apocalipse, com a espada que sai da sua boca. E todos os justos e santos lembrarão nesse momento os vossos pecados. Naqueles dias, os pais serão mortos juntamente com os seus filhos num lugar, e os irmãos levar-se-ão mutuamente ao extermínio, até correrem rios do seu sangue, pois ninguém segurará compassivamente a mão do que golpeou o seu filho e neto, e nenhum pecador se deterá no assassínio do seu honrado irmão. Um trucidará o outro de manhã e à noite. Então o cavalo atravessará os rios com o sangue do pecado até o peito, e o carro afundará nele até o topo. Esse verso 5 aqui foi difícil, está difícil para eu entender. Presta atenção, naqueles dias descerão os anjos que se esconderam e reunir-se-ão num lugar todos aqueles que do alto trouxeram o pecado. E o Altíssimo erguer-se-á naquele dia do juízo para realizar o grande julgamento dos pecadores. Aqui está falando dos anjos que se esconderam, vai descer do céu, né? Naqueles dias descerão os anjos que se esconderam e reunir-se-ão num lugar todos aqueles que do alto... Aqui o texto está querendo me dizer, porque não está dizendo claramente, que vai ter o julgamento dos anjos. Agora que se esconderam, eles não se esconderam, eles estão presos. Eles vão ser soltos para serem julgados. É isso que o livro fala antes, fala na potente visão. Então, talvez aqui é a tradução, né, que não está boa para a gente entender.
Mas a interpretação é isso. Eu acredito que é isso que o texto está querendo dizer. Verso 6. Então, dentre os anjos santos, ele estabelecerá a guarda sobre todos os justos e santos, para que os protejam como a pupila dos olhos, até que tenha eliminado toda a maldade e todo o pecado. Duas coisas. Aqui está falando que os anjos receberão ordens para guardar os santos. Claro que são aqueles que estarão no deserto. Os que testemunharão perante a face da besta, eles não vão amar a sua vida até a morte e vão ter que morrer e dar o testemunho. São duas realidades tratadas dentro de toda a Bíblia. E aqui está falando. Bate até com o Salmo. Aos seus anjos dará ordem para que o guarde, etc, etc. Está aqui também. Ó. Começou aqui, na verdade. E aqui fala que vai cuidar dos santos como a pupila dos seus olhos. Verso 7. Mesmo que os justos durmam um longo sono, nada precisam temer. Então os filhos da terra olharão para o sábio e se convencerão, e entenderão todas as palavras deste livro. Aqui, que bonito esse texto, né? Entenderão todas as palavras deste livro. Nós estamos entendendo as palavras deste livro? Estamos, porque estamos olhando para o sábio. Verso 9. Reconhecerão que a sua riqueza não poderá salvá-los na hora da sua perdição pelos pecados cometidos. Verso 10. Ai de vós, pecadores, no dia da grande angústia, grande tribulação. Vós que castigais e queimais os justos, serei castigados pelas vossas obras. Está vendo o sofrimento dos justos? Queimais os justos? Daniel fala disso. Muitos sábios passarão pelo fogo. E aí fala mais, pela espada, por várias perseguições. O Apocalipse fala de decapitações. Verso 11. Ai de vós, duros de coração, por estardes sempre atentos em conceber o mal. Por isso sereis acometidos de pavor e ninguém vos prestará ajuda. Ai de vós, pecadores, pois havereis de arder no fogo crepitante, por causa das palavras da vossa boca e por causa das obras das vossas mãos praticadas na impiedade. Tende certeza que ele inquirirá os vossos pecados por intermédio dos anjos do céu, presta atenção agora, do sol, da lua e das estrelas, porque fizestes acontecer o julgamento do justo sobre a terra. Ele então convocará as nuvens, o orvalho e a chuva para testemunharem contra vós. Quem testemunha contra os ímpios, contra o reino da besta, são as testemunhas. Só que elas têm o poder de fechar o céu por 1260 dias. E grande vai ser o estrago na terra. E olha aqui, apareceu o sol também. O sol, a lua, as estrelas, porque lá em Apocalipse, na quarta trombeta, que toca por causa. Trombeta é voz de anjos. Os homens vão poder profetizar as coisas que vão acontecer em sequência e o mundo vai ver. E o sol, a lua e as estrelas, esses poderes serão feridos antes de serem abalados, para Deus apertar os habitantes da terra. Verso 15. Todos eles serão retidos para não descerem sobre vós, e assim vos lembrais de vossos pecados. Mas nós sabemos o que vai acontecer, né? Aqui, o livro de Enoque, ele dá um lado que vai acontecer. O Apocalipse dá outro. Verso 16. Dai então presentes à chuva, para que ela não se retenha e continue a cair sobre vós. Presenteai o orvalho, para verdes se ele se esparze após receber a vós ouro e prata. Aqui Deus está falando de maneira ironicamente, mostrando que eles não terão poder sobre esses eventos, e sim os santos. Não adianta fazer culto para a chuva, dar presentes ao sol, porque vão ser retidos. Por isso que quando matam as testemunhas, eles se presenteiam uns aos outros. As nações trocam presentes, porque a alegria volta para a terra, porque afinal, sem sol,
sem chuva. Sem sol é assim, com a terça parte do sol afetada, né? A lua afetada, as estrelas. O momento já vai estar sombrio por causa das 3 trombetas anteriores. E a terra não chovendo, irmãos, grande vai ser a aflição na terra. Aí os homens vão ver. Confiam na energia? Confiam na internet? Confiam na tecnologia? Vamos ver o que elas podem fazer pelos homens se Deus fechar as portas do céu e ferir o sol, a lua e as estrelas, que trabalham a favor dos homens. Vamos ver o que vai acontecer. E aí uns trocam presente, porque mataram as 2 testemunhas e a terra só pode parar de chover durante 3 anos e meio, vai coincidir os eventos. Aí parece que a maldição foi cortada da terra quando começam a matar os santos. Mas são cegueiras, né? Eles são cegos. Verso 17. Quando naqueles dias vos atacarem a geada e a neve com o seu frio, e as tempestades de neve com as suas calamidades, não tereis como resistir-lhes. Aqui são os efeitos dos poderes do céu sendo afetados, a terça parte. Se hoje, com o sol na plenitude, existem países frios, congelantes, horríveis de se morar, não tem colheita, tudo é exportado, tudo é caro. Em outros lugares, sei lá, como Rússia, China, até dentro do Japão, imagine quando a terça parte do sol for afetada. Capítulo 101. Filhos de Deus, observai o céu e cada uma das obras do Altíssimo, temei-o e não façais nenhum mal em sua presença. Se ele fechar as janelas do céu e suspender o orvalho e a chuva, para que deixem de derramar-se sobre a terra, por causa de vossos pecados, que havereis de fazer? Olha como o assunto é importante, Deus continua falando. Se ele mandar a sua ira sobre vós, por causa das vossas obras, de nada adiantarão as súplicas, pois proferistes palavras de orgulho e arrogância contra a sua justiça, e por isso não tereis paz. O texto começou falando filhos de Deus, né? A mensagem para os apóstatas, para o falso profeta. Não vedes como os marujos entram em pânico quando suas embarcações são batidas pelas ondas e sacudidas pelos ventos? Apavoram-se porque levam consigo seus melhores pertences e assim ficam abalados no seu coração, pois o mar poderá tragar os seus bens e fazê-los perecer junto com eles. Por acaso o mar inteiro, com todas as suas águas e todos os seus movimentos, não é uma obra do Altíssimo? Não foi ele quem estabeleceu os limites de todas as suas atividades e que cercou a areia por todos os lados? Há uma ameaça dele? O mar estremece e seca, e morrem todos os seus peixes e tudo mais o que está no seu seio. Mas vós, pecadores da terra, não o temeis. Engraçado, né? Está falando do mar e faz um contraste com pecadores da terra. Realmente, está falando da besta da terra. Claro que a besta do mar também tem pecadores, constitui o reino da besta, mas a mensagem ela é focada para os que abandonam a palavra. Ela já está sendo transmitida, né? Desde os capítulos anteriores, focando naqueles que abandonam a Deus, exortando aos filhos de Deus a não fazerem o mesmo que fazem os ímpios e aqueles que abandonam a Deus. Aí Enoque aqui, ele está criando uma meditação lógica para todos. Verso 11. Não foi ele quem criou o céu, a terra e tudo o que esta contém? Quem foi que deu o entendimento e a sabedoria a todos aqueles que se movem na terra e no mar? Por acaso os marujos não temem o mar? Os pecadores, no entanto, não temem o Altíssimo. Vê? Eles temem o mar, a fúria do mar, mas é Deus que faz o mar ficar agitado ou não. É Deus que deu sabedoria, é Deus que criou todos os bichos do mar, da terra, deu sabedoria para eles, e eles temem a fúria do mar e não temem a fúria de Deus que controla o mar. Está vendo a insensatez? 102.
Para onde quereis fugir naqueles dias? E como vos salvareis quando ele lançar sobre vós um fogo devorador? Não havereis de temer e tremer quando ele trovejar sobre vós a sua palavra? Aqui a gente percebe que já fala que a voz dos trovões são castigos, como fala no próprio livro. Enoque fala que entendeu, ele ouviu um segredo dos trovões e ele viu que é para paz, mas também é para castigo, e fala que são vozes. Trovejar sobre os pecadores tem a ver com a palavra das testemunhas. Verso 2. Não havereis de temer e tremer quando ele trovejar sobre vós a sua palavra? Todas as luminárias serão sacudidas pelo tremor, e a terra inteira se assustará, estremecerá e será possuída de pavor. Verso 4. Quando todos os anjos, então, cumprirão as suas ordens, procurando desviar-se do semblante da grande majestade. Esse texto aqui, não entendi. Quando todos os anjos cumprirão as suas ordens, procurando desviar-se do semblante da grande majestade, não entendi. São anjos celestes ou anjos terrestres? Porque os homens são chamados de anjos também. E cumprirão ordens para se desviar de Deus? Então esse texto aqui eu não entendi. Vou passar para frente. Verso 5. Os filhos da terra tremerão e se apavorarão. Vós, porém, pecadores, sereis malditos para sempre e não tereis paz. Mas vós, almas dos justos, não temais, tende esperança, vós todos que morrestes na justiça. Verso 8. Não vos lamenteis por ter a vossa alma descido na tristeza ao mundo inferior, que é o Sheol, e por não ter o vosso corpo em vida recebido correspondente da vossa virtude. Está exortando os santos, né? Não fiquem tristes quando vocês morreram em tristeza, em perseguição, e não receberam o correspondente com o que vocês fizeram na terra. Não fiquem tristes, que há recompensa para tudo isso. É a exortação para os filhos de Deus. Verso 9. Aguardai tão somente o dia do julgamento dos pecadores, o dia da condenação e do castigo. Os pecadores assim dizem de vós, quando morreis. Da mesma forma que morremos, morrem também os justos. De que valem as suas obras? Na verdade, assim como nós, também eles morrem na tristeza e na escuridão. Qual a vantagem deles sobre nós? Neste aspecto, somos iguais a eles. Que receberão eles e o que verão na eternidade? Na realidade, eles morrem e a partir desse momento e para toda a eternidade não vem mais a luz alguma. Digo-vos, pecadores, vós vos regozijais ao comer e beber, ao roubar e pecar, ao deixar os homens nus, ao herdar riquezas e desfrutar dias esplêndidos. E pode pôr essa mensagem aqui dentro da grande tribulação. Comer e beber, roubar, marca da besta, pode pôr tudo isso daí. Dias esplêndidos para os ricos, para os senhores deste mundo, para os santos perseguição, que aliás será espetáculo para todos. Viste como foi o fim dos justos e como nenhum delito foi encontrado neles até o dia de sua morte? Eles pereceram e passam a ser como se nunca tivessem existido, e seus espíritos na tristeza descem ao mundo inferior. No próximo vídeo, então, irmãos, nós vamos ler o capítulo 106 até o 108. Eu acredito que eu vou pular o capítulo 106 e 107, porque fala do nascimento de Noé, e não entra no contexto dos ais, para que o vídeo fique mais objetivo. Esse vídeo a gente para aqui, para ele ficar mais curto, mais fácil da gente seguir os estudos. Parece que é muita coisa, mas na verdade quando você vai ouvir, você escuta isso daqui rapidinho. É que quando você para meditar e fazer conexões, você lembra de muitos textos, e o propósito de ouvir e de ler é fazer isso mesmo, e entender que essas palavras são palavras de Deus. Então no próximo vídeo a gente continua a partir do capítulo 103, finaliza no 108, e aí finaliza o fim do livro de Enoque. Tá bom? Mais para frente eu vou pegar todos esses vídeos, colocar eles em um vídeo maior e aí aproveito para colocar imagens, ilustrações e vou repostando no canal para esse conteúdo não parar, né? Porque eu não posso voltar a falar tão rapidamente dos mesmos assuntos. Então eu vou repostar o vídeo
É bom para abrir janelas no canal, vou postar com imagens, e as imagens ajudam a gente a meditar melhor, né? Por enquanto eu estou fazendo assim, uma leitura e explicação. O importante é a gente estar lendo e entendendo agora, tá? Depois a gente pode ver esse vídeo com mais excelência. Então tá, obrigado por ter assistido e meditado até aqui. O link das playlists e tudo, como vocês têm visto, vão aparecer aí no meu comentário fixo. Algum acréscimo pode ser que apareça aí ou na comunidade do canal. E a gente segue os estudos. Vai aparecer na tela final aí o vídeo que você vai seguir e a playlist também, tá? Deus abençoe então, irmãos. Muito obrigado. Fiquem na paz.